Da cor da Da troca. cor do diálogo. Da cor da Da política. cor dos dados. Da cor da Da juventude. cor da Da educação. cor do legado. Da cor das mulheres. A Voz da Cor, o podcast onde vozes diversas se encontram. Olá! Esse episódio do A Voz da Cor vai começar um pouquinho diferente. A gente gravou esse episódio sobre racismo religioso semanas antes da morte brutal da Maria Bernadette Pacífico, a Mãe Bernadette. A Yalorixá e líder do quilombo Pitanga dos Palmares foi brutalmente assassinada na quinta-feira, dia 17 de agosto. A gente está aqui para manifestar a nossa solidariedade aos familiares, aos amigos e a toda a comunidade quilombola. A Mãe Bernadette era coordenadora nacional da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais. Aos 72 anos, a líder religiosa e comunitária foi morta a tiros dentro do terreiro que comandava, no município de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. O país perde uma grande liderança religiosa e uma mulher preta defensora dos direitos humanos, que nos inspira em sua luta contra o racismo e principalmente contra o racismo religioso. Como afirmou na nota divulgada pela própria CONAC, a Yalorixá, abre aspas, colocou seu corpo e sua voz na defesa de uma causa com a qual tinha um compromisso inabalável. Sua voz ressoava não apenas nas reuniões e eventos, mas também nos corações daqueles e daquelas que acreditavam na mudança. Fecha aspas. Pedimos a imediata investigação e responsabilização de envolvidos na morte da liderança quilombola, assim como a de seu filho, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, o Binho do Quilombo, também liderança quilombola da comunidade Pitanga dos Palmares, que também foi assassinado num caso que continua sem respostas há 6 anos. A gente não pode mais tolerar que o racismo e a violência religiosa vitimem mais pretos e pretas e mais lideranças quilombolas. Fiquem agora com o episódio do A Voz da Cor especial sobre racismo religioso. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao A Voz da Cor. Eu sou Gabriela Araújo. E eu sou Thales Nota, e hoje a nossa conversa é sobre religiões de matriz africana. Temos 2 convidados super especiais para falar sobre o tema. Aline Gabriel, empresária, CEO e founder da agência Nala Nandê, produtora cultural e idealizadora da festa Resenha da Nala. Líder religiosa, Aline é uma das mães representantes da Roça do Vargedo, que fica em São Lourenço, Juquitiba, em São Paulo. E a gente também tem o Cleiton de Oliveira Rodrigues, que é formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão estratégica de marketing. Ele é líder e fundador do terreiro de Umbanda Casa de Ogum, no Belenzinho, zona leste de São Paulo, e é filho do terreiro de candomblé Axé Mindaré. Bem-vindos, Aline e Cleiton, é um prazer tê-los aqui na Voz da Cor. Vocês teriam mais alguma informação sobre a trajetória de vocês que gostariam de compartilhar conosco? Boa noite, boa noite, boa noite. É um prazer, uma honra, viu, Gabriele, Thales, estar aqui com vocês. Você falou tudo. Para mim, já resumiu muito bem aí a minha trajetória. Não sei se meu irmão de axé, que está aqui, meus respeitos, tem algo aí a completar. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Boa noite. Obrigado, Aline, Thales, Gabi, todo mundo. Só acrescentando, eu também sou consultor, tá bom? Trabalho um pouquinho também na área de diversidade ali. Estou fazendo algumas coisas, então também estou nessas frentes aí. Ajudo algumas empresas nesse tema também. Só pegando o gancho. Obrigado, gente. Super importante, bom pontuado. Bom, gente, um prazer falar com vocês. Eu já vou abrir aqui, trazendo uma reflexão sobre as religiões afro-brasileiras, né? E como elas são um pouquinho particulares e a gente quer ouvir um pouco de vocês. Dentro dessas religiões de matriz africana, no Brasil, a gente tem algumas diferenciações de nomes e algumas adaptações para alguns lugares, né? A gente tem algumas especificidades de acordo com a liturgia ou um rito específico para se adaptar a algum território. Por exemplo, no Nordeste há o tambor de Minas maranhense, o Xangô pernambucano e o candomblé baiano. No Sul, a gente tem o batuque gaúcho e outras manifestações religiosas. Nos grandes centros do Sudeste, como Rio de Janeiro e em São Paulo, ainda prevalecem a Umbanda e o candomblé tradicionais.
Isso evidencia as permanências e transformações africanas nas religiões afro-brasileiras do nosso país. É possível identificar até outros aspectos das religiões de matriz africanas em outras denominações, mesmo que de forma implícita, né? Eu queria que vocês contassem como chegaram à Umbanda e ao Candomblé especificamente, e como vocês vivenciam em um país tão sincrético como o Brasil suas religiões. Quem quiser começar? Bom, eu vou começar aqui. Eu me iniciei muito nova, né? Começo aí minha trajetória no Candomblé com meados de 14 para 15 anos, mais ou menos. Me iniciei. O Candomblé, é importante dizer que o Candomblé tem em suas raízes e ramificações, tem várias ramificações. A gente tem Queto, a gente tem Jeje-Marim, né? A gente tem Angola, né? E aí saudando todas essas nações, obviamente. Mas é importante dizer que eu comecei ali com 14 para 15 anos, com a minha irmã de jornada, né? Comecei no Queto, numa casa aqui em São Paulo mesmo. E aí, ao passo que foi dando, minha mãe já era feita de santo, que é a nossa matriarca, ela já era assim feita de santo, feita no Rio de Janeiro, e não tinha casa aberta. E aí eu me encontro, na verdade ela se encontra com duas filhas, né, de Quelê na época, onde já tinha terminado, quando a gente inicia o santo, é importante também dizer para quem não sabe, quem é feito, né, quem ali é rodante, vira de santo, leva-se aí 3 meses, né, de Quelê, é como se fosse a joia, né, do santo, carregando ali os 3 meses, tendo alguns preceitos também, né, que os preceitos alimentares, também alguns preceitos que a gente pode dizer também do convívio ali na comunidade, né, não pode ir em alguns lugares, então só abrindo esse parêntese, né, para quem não sabe. E aí ela não tinha aberto uma casa ainda aqui em São Paulo. E aí, quando a gente finalizou esse preceito, ela entendeu que ela estava com 2 filhas e ela precisava abrir uma casa. E foi aí que ela abriu uma casa aqui em São Paulo, que é a Roça do Vagedo. Iniciou aqui em Osasco, na verdade, né? Hoje a casa tem 18 anos aberta. A minha mãe, ela já tem aí seus quase 40 anos de iniciada. E tem eu e minha irmã, que a gente está completando, acabou de completar agora, dia 2 de agosto, 20 anos de iniciada. Então, a nossa casa hoje é matriarcada, é uma casa matriarcada, né, regida por mulheres, né, a gente tem, por ser aqui de São Paulo, um polo, e por ser de Jeje-Marim, a gente tem uma casa matriz que é em Cachoeira, São Félix, em Salvador. A gente é de Salvador, a nossa casa matriz é de Salvador. Então, nossa mãe de santo, minha, da minha irmã e da minha mãe, é lá de Salvador, que é a Roça do Ventura, né? Então, a gente segue desde então os ritos e dogmas, né, da casa de Salvador. E o que significa seguir esses ritos e dogmas? Significa que a gente segue os mesmos axés, né, o mesmo segmento, né, digamos assim. Para abrir esse parênteses, é como se fosse a igreja matriz e tem as outras igrejas ali que seguem os mesmos regimentos, o mesmo estatuto. Então, o Candomblé, trazendo aqui para o meu Jeje, eu tenho a casa matriz e eu sigo as mesmas ordens, os mesmos ritos, os mesmos dogmas daquela casa. Então, minha trajetória basicamente é essa. Demais, Aline. E bom também que a gente acaba aprendendo também um pouco. Eu ia perguntar para a Aline, desculpa, Thales, eu ia perguntar para a Aline que você falou que começou com 15 anos, né? Já tinham pessoas que eram do Candomblé na sua família? Como é que você teve essa descoberta inicial com essa idade? Eu venho de uma família que é praticamente toda baiana, né? E aí, como vocês bem trouxeram aqui, né, na base da pergunta, aonde a gente tem as essências, né, a predominância do Candomblé ali. Então, no Nordeste, no Sul. Então, a minha família, ela é praticamente toda baiana, né? E aí, eu já tinha minha avó, que nasceu em Angola, eu já tinha minha mãe, né, que já era nascida em Candomblé, já tinha meus tios e minhas tias por parte de mãe, que já eram iniciados no Candomblé também. Então, a minha mãe, ela nunca trouxe uma influência
sobre o candomblé. Então, meu irmão vai saber como que é isso. Os antigos, eles têm uma questão de não trazer muito bem essa influência. Pelo menos minha mãe, ela sempre deu esse livre-arbítrio, né, em relação ao que você vai seguir ou não. É óbvio, né, que você sendo uma mãe ali, tendo filhos, você tendo seus filhos, é óbvio que você vai apresentar a sua religião para eles e que eles sigam. Mas a minha mãe, pelo menos a minha mãe, ela nunca foi uma pessoa assim, não, você tem que seguir aquilo, porque ela também teve o sofrimento dela do lado de cá, com algumas questões em outras casas. Então, ela queria que as filhas delas tomassem o próprio destino em relação ao candomblé. E eu sempre fui, Gabi, muito sensitiva. Eu passava mal em igreja, é muito louco isso, eu passava mal em igreja, você se identifica, né? Eu passava muito mal em igreja, eu voltava com síndrome no pânico. Eu me lembro que minha avó, ela sentava, ajoelhava o joelho no chão, ela já era iniciada, mas ela estava muito tempo afastada na Angola. Mas ela colocava seu véu e ela rezava o credo, ela rezava a Ave Maria, para me conseguir voltar ali, até me arrepia falar disso. E vai me conseguir voltar e entender que eu estava tendo um pânico mesmo. Mas, na verdade, o que eu estava tendo era um chamado. Né? Porque minha mãe feita, né, tá no sangue, minha avó também, então era um chamado. Então eu entendi um pouco mais ali, mais velha, que realmente eu precisava seguir esse caminho. E aí a minha irmã junto ali, a gente se abraçou e falou, não, tá na hora da gente se iniciar realmente. Então foi uma decisão muito importante que nós mesmos tomamos ali. Aline, só para via de esclarecimento ou de escurecimento aqui, quando a gente está falando de Angola, a gente está falando do país Angola, certo? Não, quando a gente está falando de Angola, não só a gente está falando de uma religião que ela existe e ela é uma religião posta. É uma religião diferente, tem os seus ritos e dogmas diferentes do Queto, do Jeje, tem, tá? Mas é o candomblé como um todo. O candomblé tem suas vertentes, tem suas raízes, cada um tem as suas ramificações, né? Eu sou de uma rama diferente, meu irmão é de uma outra rama diferente, e assim vai. Mas tem a origem da onde nasceu, que aí o que você está falando é das suas origens, da onde essas religiões nasceu. Então o Jeje, ele vem de Marim, né? Ele vem de uma região de Marim, da África, né? Do Antigo Dahomey. Então o Queto vem e assim vai. Aí a gente está falando da onde surgiu a essência, a origem deles, né? Ótimo. Obrigado, Aline. E para você, Cleiton, como é que foi esse processo de aprofundar na religião e de chegar até o candomblé e do candomblé ir para a Umbanda ou vice-versa? Como que aconteceu para você? Como é que te atravessou? Não, perfeito. Bom, pegando um gancho da irmã Aline, né, e também a minha família, eu não tenho, né, um pouquinho diferente da Aline, eu não tenho ninguém relacionado a candomblé Umbanda, né, claro que existe ali um fio condutor ancestral, mas todo mundo é evangélico, tanto da família do meu pai quanto da família da minha mãe. Então, aos 14 anos, o meu pai foi baleado na minha frente, ele levou 9 tiros. Então, ele levou 9 tiros aqui na cidade de Itapecerica da Serra, e aí me levaram, né, a gente frequentava igreja, foi um monte de gente rezar na nossa casa, aconteceram diversas coisas, aí me levaram para a igreja, levaram minha família para a igreja, eu passava mal quando eu ia na igreja, e aí dos 14 para os 15 anos tinha um terreiro próximo de casa, eu comecei a ir nesse terreiro escondido, então eu frequentei esse terreiro de Umbanda durante 2 anos escondido da minha mãe, porque é uma família evangélica, e então tias evangélicas, mãe evangélica, mesmo tudo que tinha acontecido com meu pai. E meu pai, ele foi baleado na minha frente e ele ficou quase 2 anos vivo ainda, cadeira de rodas, debilitado, e a gente cuidando dele. No dia que ele teve o falecimento dele, eu já estava na Umbanda, já incorporando, mas escondido da minha mãe, da família. E aí, no dia que ele faleceu 8 horas da manhã. Antes dele falecer, 1 hora antes, ele já estava internado no hospital. Eu estava em casa, olhei para os meus irmãos e disse assim, o pai acabou de morrer. Então eu falei, o pai acabou de falecer, meus irmãos, é mentira, você é mentiroso, aquele drama todo. E aí passou alguns minutos, minha mãe ligou no telefone gritando, falando que meu pai tinha falecido.
E aí eu segui a vida, e logo minha família ficou sabendo que eu tava indo, né? Minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito neutra, assim, ela não era muito de questionar, mas houve aquele questionamento por parte de tia, de tio, e aí conforme eu ia criando amadurecimento, eu continuava cada vez mais frequentando a Umbanda, né? Naquela época eu não conhecia o Candomblé, então, tinha uma distância do Candomblé, então a vivência que eu tinha ali era de Umbanda, mas ela já tinha me transformado de algumas maneiras, já estava incorporando, mesmo escondido ali, ninguém sabia, mas eu já estava super na Umbanda, dando passe, trabalhando, e aí eu chegava em casa, escondia minhas roupas atrás do guarda-roupa, escondia as guias, tinha um trabalho todo de fazer isso, e até que a minha família começou a se descobrir, houve um monte de questionamento, por que eu estava fazendo aquilo, alguns amigos se afastaram, porque o pessoal é um pouquinho mais... É que Itapecerica não é tão longe aqui da capital, mas acaba sendo aquelas cidades mais bairristas ali, que estão... as mães acabavam falando para as pessoas não brincarem comigo, porque a gente jogava bola à noite, porque eu era do diabo, e assim, uma série de coisas. E aí eu fui passando por tudo isso, comecei a vim aqui para São Paulo, para a região daqui, e aí eu acabei descobrindo uma casa de axé, numa região aqui de Angola, e aí comecei a participar, né, dessa casa como filho, fiquei pouco tempo nessa casa, e aí logo depois eu fui iniciar as minhas coisas no Queto, o Candomblé Queto, com uma mãe de santo aqui de São Paulo também, e aí foi onde eu permaneci e continuei. E aí chegou um determinado momento da minha vida que uma das minhas entidades, né, que é a que eu trabalho já desde dos 15 anos lá da Umbanda, ela disse para minha mãe de santo, olha, ele vai ter que abrir uma casa, porque existe magia e ele precisa transformar, tudo que a família dele não fez, ele precisa fazer. E aí, eu estava num jogo de búzios com a minha mãe, vendo algumas coisas minhas, e ela disse isso, e aí eu fiquei muito desesperado, eu tinha 22 anos, eu falei, como que eu vou abrir casa? Eu quero estudar, eu quero fazer outras coisas, mas já amava a religião, mas surge um monte de questionamentos aí, pela idade, por tudo aquilo, a responsabilidade de ver tudo aquilo, mas de alguma maneira eu aceitei aquilo, por mais que eu não quisesse, eu aceitei de alguma maneira, de uma maneira boa. E aí as coisas foram seguindo, fui fazendo minhas coisas dentro do Candomblé, e aí um belo dia, uma dessas minhas entidades, ela disse, procure um lugar e monte sua casa. Era o mês de junho, há 3 anos atrás, e aí o lugar surgiu, aí fomos fazer todas as coisas e acabou surgindo a casa do Ogum, né? E aí eu já tinha minha primeira filha de santo, ela veio comigo ajudando a abrir, a fazer tudo que tinha para fazer, e aí a casa passou a receber muita gente, começou uma série de atendimentos, e aí eu sentei com a minha mãe de santo, eu falei, por enquanto, eu quero tocar Umbanda, mas continuarei com as minhas coisas de candomblé. Então, hoje, eu sou filho de uma casa matriz, né, Candomblé Queto, tenho uma mãe de santo, tenho uma mãe pequena, tenho um pai pequeno, tudo isso ligado ao candomblé, faço meus ritos lá, estou lá de 15 em 15 dias, sou ligado à casa, sempre estou lá, e tenho meus filhos de santos ligados à Umbanda, que hoje eu tenho 9 filhos de santo, tenho a minha casa, e hoje a gente tem uma parte que a gente leva para assistencial, social, a gente tem um projeto social dentro da casa que chama Projeto Espadinha, que a gente faz aulas de tamborim, de atabaque, gratuito para a comunidade, a gente dá aulas, a gente também tem de 15 em 15 dias, a gente faz o trabalho assistencial, de levar marmitas, a gente arrecada quando está frio cobertores, então hoje assim a gente tem vários trabalhos de mobilidade social dentro da casa do Ogum, e eu hoje estou à frente e digo que está muito bom. Acho que toda essa jornada tem seus desafios, né? Uma casa, a Aline sabe muito bem, tem seus desafios. Lidar com pessoas é sempre um pensamento pensante, é sempre difícil, tem que ter tato, tem que ter vontade, mas é muito maravilhoso. Assim, eu digo que se não fosse lá atrás, eu tivesse chegado na minha primeira casa de Umbanda, eu não teria passado por tudo isso. Então eu acabei entendendo esse chamado. Eu digo que não é uma missão, porque é uma coisa que eu quero, né? Uma coisa que a gente quer estar ali, né? E o Candomblé, a Umbanda não é uma missão, é uma ancestralidade mesmo que você assume, você leva nas mãos e você diz, eu quero isso. E aí a vida ela vai te carregando e vai te trazendo muitas coisas boas. Então, basicamente, foi como eu cheguei, como estou situado hoje. Demais, obrigado. Potente demais seu depoimento, Cleiton. Obrigado a vocês.
Eu queria falar um pouco agora sobre o espaço do terreiro, né? E vocês falaram muito dessa questão do espaço, de ter uma família mesmo, né? Dos filhos, das filhas, das mães, dos pais de santo, enfim. E muitas vezes os terreiros, eles estão localizados à margem, né? Distantes do centro da cidade. O primeiro contato acaba sendo por algum amigo, conhecido, que leva até o espaço do terreiro, diferentemente de outros espaços religiosos, né? Como as igrejas, aquelas que a gente conhece tradicionalmente. A gente já pode considerar, de certa forma, esse distanciamento como uma face da intolerância religiosa e do racismo. O segundo relatório sobre intolerância religiosa, Brasil, América Latina e Caribe, ele mostra que as religiões de matriz africana são as que mais sofrem com crimes desta natureza no país, né, no Brasil. Contra elas, foram registrados 86 casos em 2020, de acordo com o relatório divulgado neste ano sobre o tema. Em 2021, as notificações contra religiões de matriz africana cresceram acima de 270%, chegando a 244 casos. E outras religiões também sofreram ataques semelhantes, entre elas a muçulmana, a judaica e a indígena. Cleiton, Aline, vocês já foram perseguidos, sofreram algum tipo de preconceito? Se sim, como é que vocês lidaram com isso e como é que vocês lidam com isso hoje? É muito difícil, né? A gente está tendo alguns movimentos hoje em dia e autoridades, né, se colocando ao nosso favor. Eu até queria colocar aqui uma pessoa que eu sempre aciono e ajuda, que é o Dr. Édio, né? Ele é um advogado, assim, uma personalidade incrível e muito importante para o nosso povo de Candomblé, que ele sempre está representando e levantando pautas importantíssimas e defendendo e salvaguardando, sobretudo, a nossa religião. A gente teve, sim, né, a Roça do Vagedo, ela se iniciou numa área urbana, né? Então, a gente começou aqui em Osasco, como eu falei para vocês. E aí, na época, como a gente já é vizinho daqui há muitos anos, a gente não teve tanta resistência com os vizinhos. Mas quando a gente, por incrível que pareça, quando a gente foi para a área rural, que é o que a gente está hoje, no presente, é o que a gente, infelizmente, está tendo mais problemas. A gente saiu daqui de Osasco e foi para a roça em São Lourenço da Serra, divisa com Juquitiba, fica bem perto do meu irmão ali. E a gente foi para lá, acho que está lá há 4 anos, mais ou menos. E nesses 4 anos, por incrível que pareça, a gente está enfrentando assim uns desafios muito grandes, porque os vizinhos que ficam próximos, que estão os dois um lado e na frente, eu me vejo na frente com uma casa de recuperação para pessoas de vícios, né? Enfim, e aí eles fazem cultos 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, enfim, a gente tenta não incomodar eles, faz aqui o nosso, e eles também, do jeito deles, não incomodam a gente. Me vejo com um vizinho do lado e o do outro com sons altos, a gente tentando ali entoar e louvar o nosso sagrado, e a gente não consegue, porque o som alto, absurdamente, não é nem a gente pode falar de decibéis, mas não é nem um som no nível agradável, é um som altíssimo, que a gente não consegue entoar o nosso sagrado. E aí hoje, por incrível que pareça, essa semana a gente está com uma luta justamente com o vizinho, porque ele simplesmente diz que a nossa religião, os atabaques, está incomodando ele. Ele diz que ele foi na prefeitura de São Lourenço e ele alega que tem uma parte na lei onde fala dos decibéis, e que os decibéis do atabaque está acima do que está previsto em lei. E eu estou correndo justamente nesse momento, assim, por incrível que pareça, com essa ação, porque eu acionei os nossos advogados, a gente está correndo atrás para poder saber. É óbvio que a gente também quer seguir tudo dentro da lei, mas a gente não quer sofrer intolerância, a gente não quer saber. A gente sabe que isso, para além de intolerância, é racismo religioso. É uma religião de preto,
né? A gente sabe que também tem isso, eu também nem vou mergulhar muito nisso. Mas, para além disso, a intolerância religiosa, ela assombra a gente todos os dias, a casa de todos os pais de santo. Em 2016, eu estava tendo muitos ataques, não sei se vocês se lembram, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e, se eu não me engano, em alguns casos em São Paulo, ataques mesmo nas casas de santo, entrando nas casas de santo, quebrando os sagrados, quebrando as imagens, quebrando tudo. Eu realmente, naquele momento, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque não adianta a gente achar também, como autoridade, líder religiosa, que a gente está aqui e um feito que a gente fizer, nem que se for mínimo, a gente não vai fazer grandes movimentos, a gente só precisa começar, né? Então, eu falei, eu não posso ficar aqui parada, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu fiz 2 manifestações, uma passeata na Paulista, eu levei 2 ônibus de mais de 20 pessoas, fechei o MASP, ali na frente do MASP, fiz um candomblé ali no meio e incluí muitas pessoas que não sabiam do que estava rolando e não sabiam o que na verdade era a religião, para poder ensiná-las e ver, olha, tá vendo? Vocês estão endemonizando, mas é algo que não precisa ser endemonizado. É uma religião, ela existe. Então, eu entendi que as pessoas têm um preconceito daquilo que não se sabe. Então, vamos buscar mais informação. O que está faltando hoje em dia é informação, mas eu não estou falando de fake news, eu estou falando de informação positiva e que seja assertiva, que nos ajude, sabe? E aí, depois disso, a gente também, no mesmo ano, a gente foi para o Beco do Batman, me juntei com o pessoal do Ministério da Cultura na época, que estava ali em conexão com a gente, e a gente fez a lavagem do Beco do Batman. A gente chamou mídia imprensa, a gente chamou o pessoal, reunimos, a gente fez aquela grande celebração para a gente, olha, a gente está aqui, mas para além de tudo isso, a gente é uma religião, a gente não é uma cultura. Isso aqui não é algo que não existe. A gente a gente é uma religião, ela existe, o nosso sagrado existe. Respeite o nosso sagrado. Então, eu me vejo hoje com esses desafios, não dentro da área urbana, eu me vejo ao contrário da pergunta que você me fez, Gabi, infelizmente, que eu saio da área urbana, vou para a área rural, e o que eu não tinha na área urbana, eu estou tendo na área rural. Então, assim, eu acho que para a gente conseguir vencer esses desafios que é diário, a gente precisa fazer ações mínimas, mas fazer, se juntar, unir, né? A nossa religião unir cada vez mais para que a gente consiga aí vencer essa intolerância. Aline, você foi falando, me lembrou alguns relatos de alguns amigos que falam que essa intolerância, às vezes, ela começa até na hora de aceitar o Uber mesmo, assim, o Uber aceitar que você está indo para um terreiro, e que sempre tem essa dificuldade, o retorno, sempre tem, assim, do básico até essas questões estruturais. Acho que você trouxe um ponto aqui que talvez São Paulo se destaque, né, por ter um pouco, enquanto cidade do tamanho que é, e um pouco mais tolerável para algumas diversidades, talvez facilite comparado com outros grandes centros urbanos do país mesmo, assim, que nem você citou. E o Cleiton contou pra gente já uma desses casos, né, Cleiton, de agressão que você sofria desde pequeno, né? Ainda continua, Cleiton, ou só aumentou? Bom, pegando o gancho novamente da Aline, eu tô aqui num bairro de São Paulo, aqui, que tem muitas casas em volta, prédios, e também a gente já passou por diversos episódios, a gente já teve festa no período da tarde, que a pessoa chamar a polícia, porque ela disse que o som estava incomodando ela, o som do atabaque, a polícia chegar e não fazer nada, porque ela nem pode entrar dentro do nosso terreiro, dentro do nosso espaço sagrado, mas ela chamar a polícia, e depois, assim, foi uma das primeiras festas que a gente fez há 3 anos atrás, essa pessoa ela chamou a polícia, e depois uma outra vizinha me contou que ela era na mesma, onde é hoje a casa de Ogum, onde essa casa dessa pessoa que chamou a polícia era uma igreja, e ali a igreja não vingou no bairro, e tem o terreiro que está lá, então para ela foi uma revolta. Então a gente já teve episódios, há 2 semanas atrás, a gente teve alguns atos internos, era de sábado para domingo, a gente falando super baixo, chamaram a polícia também, aí
tem tudo aquilo que a gente tem que colocar a nossa cara para fora, conversar com a polícia, dizer. E aí, tanto que o policial olhou para mim, ele falou: a gente só veio porque tem que vir. Mas ele mesmo, ele disse: a gente sabe que são pessoas que não aceitam. Né? Então, ele mesmo falou: a gente só veio porque tem que vir. E aí, continuamos, recebemos, continuamos. Mas a todo momento a gente tem que ficar se provando, a gente tem que ficar dizendo, é meio que a gente tem que ficar dando satisfação porque que a gente está dentro dos nossos cultos para as pessoas, né? É muito comum as pessoas irem para a igreja, e se a igreja fizer barulho a madrugada toda, tá tudo bem, é tranquilo, tá louvando algo bom. Se a gente fizer barulho a madrugada toda, a gente está louvando algo ruim, a gente está fazendo alguma coisa de ruim. Então, nós sabemos o limite do barulho, claro, a gente tem essa consciência, mas antes mesmo das permissões de horário, tudo, as pessoas já vêm nos atacando. E é o que a Aline falou, a gente só vai, eu acho que é um trabalho muito longo para isso parar. A gente vai ter que resistir, né? O candomblé, a umbanda, a nossa religião de matriz africana, ela só existe porque alguém resistiu, né? Alguma mãe de santo resistiu, algum pai de santo resistiu a tudo isso que a gente vem passando, né? Claro que hoje a gente tem mais acesso às informações, a gente consegue acionar pessoas mais rápidos, pedir ajuda mais rápido, sim. Mas, ao mesmo tempo, também é difícil, né? Porque é tudo moroso, tudo é muito demorado, a gente tem que esperar. E então tem essa circunstância. Eu aqui, eu faço um movimento muito grande daqui do bairro que eu moro, do terreiro. E geralmente, às vezes, eu pego o metrô, o Uber desse jeito. E eu vejo as pessoas, elas ficam me olhando. Às vezes eu tô no celular no metrô, nem tô olhando para quem tá do meu lado, eu tô aqui resolvendo outras coisas. Aí eu olho, as pessoas estão olhando com uma cara mega assustada, porque eu tô com uma roupa africana, uma guia, às vezes de tênis, com aquela roupa, as pessoas estão olhando com uma cara de, assim, elas têm coisa. Uma vez eu peguei o metrô, um ano atrás, estava com uma roupa branca, roupa também de axé branca, eu estava indo, já ia para um outro compromisso da religião, e aí o metrô estava cheio, eu fiquei sentado num banco e tinha espaço do meu lado, ninguém sentou do meu lado. As pessoas assim entravam, olhavam, elas ficavam em pé, segurando tudo, mas ninguém sentava do meu lado, né? E as pessoas, a gente sabe que metrô de São Paulo, as pessoas veem um lugar vazio, as pessoas adoram sentar, né? Então, tem tudo isso. Então, é um ato. Essas pessoas cometem esse ato, primeiro, exatamente o que a Aline falou, que elas não conhecem a nossa religião, elas não sabem que é um espaço de cura, é um espaço acolhedor, é um espaço que traz a transformação, é um espaço que a gente está dando comida para alguém, é um espaço que a gente está acolhendo alguém, é um espaço que a gente está falando boas palavras. Então, as pessoas, né, aprenderam ali com aquela vivência ali do colonialismo com esse perfil de que o terreiro é lugar ruim, não é lugar... Não, terreiro nada disso, terreiro é lugar de cura, ele é existencial, ele é tão potente quanto a igreja, né? Então há um trabalho, assim, da gente ir quebrando isso. E eu falo, eu não tenho medo, né? Eu vou quebrando, ali no bairro do Belém, eu vou na padaria vestido desse jeito, eu peço o meu café, e aí eu digo, às vezes eu vou ali, às vezes eu almoçar, às vezes eu tô ali fazendo alguma coisa com meus filhos de santo, pai, vamos para um lugar. A gente tem que sair, às vezes os meus filhos de santo falam, deixa eu trocar de roupa. Eu falo, pra quê? Você vai trocar de roupa? Então, até os filhos de santo, você tem que mudar essa cabeça também, né? Eles ficam, pai, vamos ali comigo do lado, na lojinha, comprar alguma coisa, quando a gente tá em função. Ai, pai, peraí que eu vou trocar de roupa. Eles já vão tirando a guia porque acha que vai sair na rua. Não, eu falei, a gente vai assim mesmo. Falei, a gente vai assim mesmo, a gente vai entrar na loja desse jeito, a gente vai sair desse jeito, a gente não tá devendo nada pra ninguém. Mas a gente tem que mudar essa mentalidade das pessoas, né? Que as pessoas vão ter que aceitar a gente nos lugares, sim, né? De todas as maneiras, de todos os jeitos. Pensando um pouco o que você falou, Cleiton, a Aline também falou muito sobre o espaço terreiro, que ela teve que fazer essa luta, mas vocês têm o trabalho de vocês, né? O extra, né? Que você falou que você vai na rua, você tem essa vestimenta, você tem essa resistência que você tem para mostrar. E no trabalho seu, Cleiton, como consultor, no seu trabalho, Aline, como empresária, já aconteceu alguma situação de desconforto com vocês, assim, por vocês falarem da religião de vocês? Eu já tive algumas situações, por trabalhar nesse mundo corporativo, eu já tive uma situação em que uma gestora, as vendas na área estavam um pouco ruim, coisas não estavam acontecendo, e aí ela olhar assim, ela fazer uma brincadeira do tipo, tem alguém fazendo macumba indo no terreiro para a coisa não dar certo. Então já teve essa situação e eu denunciei ela no canal de compliance, né? Fiz a questão de denunciar e falar que fui eu que denunciei. Então eu já tive essa situação
Por outro lado, por outras empresas que eu passei, eu vejo muita gente também muito curiosa e, assim, que tem uma outra ideia de terreiro que alguém botou na cabeça. Então, eu converso com muita gente, e aí, a hora que você começa a falar o que é, nossa, eu não sabia que é isso, e aí ela vai. Quando ela vai como convidada numa festa, ela te manda uma mensagem. Nossa, eu não sabia que era isso, porque minha avó falava que se eu frequentasse, minha tia, não sei o quê. Então, as pessoas têm dessa cabeça. Então, eu lido muito com gente de trabalho que fala, eu sou doido pra conhecer o terreiro, mas eu tenho medo. Aí eu pergunto, mas medo você tem do quê? Aí eles começam a trazer umas histórias muito macabras, que eu falo, até eu teria medo disso que você tá me falando, porque não tem sentido. Vocês, é uma invenção do nosso terreiro que não é real, né? Não existe nem pra gente. E aí, quando as pessoas vão, elas entendem, ou elas param para estudar um pouquinho da nossa religião, ela vai mudando um pouco a cabeça, mas elas têm que querer. Cleiton, vocês dois trouxeram muito na fala 2 pontos que para mim são muito fortes, né? Que é o desconhecimento e a distorção, né? Que muito das 2 narrativas que vocês trouxeram passam muito por ali, né? Que é um julgamento por não conhecer, como a Aline bem falou, ou como você trouxe agora, de distorcido mesmo, né? E acho que todos, quando vivem essa realidade de perto, veem que as coisas não são propagadas como acontecia ou como era acostumado de se ouvir dentro de casa mesmo, né? Isso é muito importante. E o que mais chama atenção é que essas mesmas pessoas, ou algumas dessas pessoas, em outros momentos do ano, estão ali no carnaval, pulando o carnaval, aproveitando o carnaval, né, gente? Exatamente. E o samba, vai na roda de samba, canta ponto de macumba na roda de samba sem saber que tá cantando ou ignorando, porque não é conveniente ali naquele momento refletir sobre isso. Alguns ritos até mesmo de alimentação, de processo, eu tô falando mesmo do processo de alimentação, não tô nem falando da comida, né? Que são alguns ritos aí conhecidos religiosos. E no final do dia, volta pro ponto da distorção do desconhecimento. Aí eu quero perguntar aqui ativamente para vocês, no que de fato essas situações ajudam? Como, por exemplo, uma escola de samba trazer como no seu tema a história e trajetória de Exu, ou trazer algum orixá com visibilidade, e até essas pessoas estarem ali, às vezes, na passarela do samba, né, dançando, pulando, sem uma conscientização de fato em outros momentos. Acho que te descer um pouco mais e tem que começar a discutir um pouco sobre consciência. E se vocês tiverem outras sugestões de tomadas de consciência, ou coisas que ajudem as pessoas nessa tomada de consciência, como você trouxe aí, Cleiton, da denúncia, por favor, estamos super aí abertos para ouvir. Acredito que vai ser ótimo para a audiência também começar a se questionar e começar a partir de algum lugar. Não, perfeito. Eu acho que por exemplo, a Grande Rio, né, que fez aquele boom com o Exu, que fez aquele sucesso, eu acho de suma importância, quebra rótulos, mostra os nossos orixás, mostra os nossos encantados, mostra eles das formas, claro que é uma forma muito mais dançante ali, né, há todo um apetrecho por trás, uma fantasia por trás, mas é de suma importância as escolas falarem de orixá, né, é super importante, porque ali dentro da escola de samba também tem orixá, né, então é muito importante elas falarem disso, é muito importante tocar nesse assunto, porque o carnaval é um movimento muito grande, né, que traz milhares de pessoas diferentes, e quando as pessoas estão ali, e muitas vezes aquilo que a gente está colocando aqui. Às vezes aquela pessoa que está ali, aquela escola de samba está cantando para Exu, ela está pulando, e às vezes que critica um terreiro, né? Ela está ali na arquibancada pulando, vê a imagem de Exu ali como a representatividade, e aí depois ela está questionando um terreiro. Então isso precisa cada vez vir mais forte para as pessoas entenderem, olha, se eu estou aqui louvando uma escola de samba, por que eu não posso conhecer o terreiro para quebrar esse paradigma, essa coisa que foi colocada na nossa sociedade? Então, o carnaval é um movimento super importante para falar da nossa religião como existencial, como potência, como cura também. Total. Eu queria trazer compartilhar um pouco como o meu irmão Cleiton falou em relação à questão corporativa, antes de falar um pouco da questão do carnaval, que é muito importante isso que ele falou, porque, assim, eu como mulher preta, o que eu mais enfrento é a questão de você ser mãe de santo, e lugar de mãe de santo não é no meio corporativo, é no terreiro. Então, é um dos enfrentamentos que eu mais tenho hoje em dia. Você não pode ter um letramento, você não pode ser inteligente sendo mãe de santo. Infelizmente, tem esse estereótipo,
né? E isso também vem acompanhado de uma série de coisas, né? Então a gente nem vai falar não vou nem dar enfoque em gênero, mas em religião mesmo, né? A religião é importante dizer que nós, por ser de candomblé, nós somos de candomblé, somos pais, somos filhos, somos formados, somos empresários, jornalistas, arquitetos, engenheiros, enfim, a gente também tem as nossas profissões, né? Lá fora, do portão para fora, do axé para fora, a gente tem as nossas profissões, então a gente tem os nossos cargos, a gente tem as nossas empresas, e isso não significa que a gente não tem não significa que nós a gente não tem um letramento, que a gente não tem que ocupar outros espaços que não seja as casas de santo. Então, eu só queria abrir esse parêntese e convocar as pessoas a respeitarem mesmo os espaços que nós somos, o que nós somos, independente de onde a gente ser. A gente é isso. Eu sou uma mãe de santo, tenho 36 anos, tenho filhos de santo, sou uma das mães de casa, sou empresária, sou múltipla. É isso. Meu irmão Cleito, ele é empresário, ele é pai de santo, ele é múltiplo, ele é letrado, ele é formado, é isso, né? Acho que diminuir a gente é muito ruim, né? Por conta de você ser do candomblé. E aí, se tratando de candomblé, eu acho que é como a gente está discutindo aqui. O carnaval, ele leva a mensagem que a gente realmente precisa, né? Mas é importante dizer que tem uma linha tênue entre o que é folclórico e o que realmente é o que é real, né? Eu sou um pouco, por mais ser nova, eu sou um pouquinho antiga nesse sentido, sabe? Eu acho que o carnaval, sim, ele ajuda, ele traz força, ele traz resistência, ele traz a nossa história, porém, a mensagem ela tem que ser muito bem passada, porque o que eu vejo é talvez uma certa banalização em relação, passa um pouco do ponto do que deveria ali chegar. Desculpa, eu estou sendo crítica, gente, mas é bem no sentido de conscientização mesmo. O candomblé, a umbanda, não é folclórico. O sagrado, ele existe. A gente, quando trata a mente, o corpo, a mente de uma pessoa, a gente vê resultado, a gente vê que a pessoa tem caminho, a gente tem ali toda a dedicação com os pais, desde um jogo de búzios, de uma orientação, de um banho que a gente dá ali de folha para levantar aquela pessoa, é cura. A gente acompanha aquela pessoa. E se aquela pessoa ela decide iniciar a vida dela dentro do santo, a gente acompanha também até a morte. Então, não é folclórico. O orixá, o exu, ele existe. Então, sim, o candomblé ele é bom para passar a mensagem de resistência que a gente tem, para passar, talvez, o que a gente fala, o protesto, né? Que a gente está pedindo para ser respeitado, mas eu acredito ali que tem que se tomar um cuidado daquilo que é realmente do lúdico, né? Do folclórico, porque realmente é real. Carnaval, né? Obrigado, gente. Muito obrigado. A gente já está encerrando o nosso papo. Eu sei que teria muitos Uma pena, né, outros Gabi? aspectos. Queria ficar falando horas com vocês. Convido-os a fazer um segundo episódio, enfim. Até porque vocês falaram que existem muitas especificidades das religiões de vocês, dos aprendizados de vocês, e a gente convida, né, a todos a pesquisarem, estudarem. Nós mesmos, eu particularmente frequento o terreiro de Umbanda e de Candomblé e queria conhecer muito mais sobre essas e outras religiões de matriz africana que temos aqui no Brasil. Mas é isso, queria muito agradecer a Aline, queria muito agradecer Cleiton, eu queria convidá-los a falar, enfim, se vocês têm alguma coisa para dividir, algumas leituras que a gente possa, ou vídeos, ou filmes, documentários que vocês acreditem que os nossos ouvintes eles possam acessar, e é só agradecer mesmo. E acho que também fazer um chamado pro terreiro de vocês também. Passa o endereço, quem tiver disponibilidade de dia ou tiver interesse, já sabe.
Gente, eu que agradeço. Foram trocas extremamente assim importantes. O que vocês trazem aqui hoje é muito importante, né? Não deixa de ser aqui também um protesto, né? Convidando as pessoas a entenderem um pouco mais aprofundado, chamando aí duas autoridades religiosas que têm suas vidas cotidianas normais e que também são pais e mães de santo. Eu que agradeço vocês darem esse espaço aí pra gente. E sim, convido a todos, nós estamos em São Lourenço da Serra, em Juquitiba. Nas redes sociais nós estamos como Roça do Vagedo. E convido a todos, a gente tem uma festa a convite uma vez por mês e a casa está aberta. E para o meu irmão também, quero conhecer também a casa dele porque é sobre isso. Também, gente, quero agradecer a todo mundo, a minha irmã Aline, a vocês por tudo. E também fazer um convite para as pessoas. A Casa do Ogum está localizada na rua Arthur Mota, número 39, ali pertinho da Estação Belém. E nas redes sociais a gente está como Casa do Ogum. E dizer, né, que é muito importante esse espaço, esse momento, é muito importante a gente falar da nossa religião como cura, como potência, como existencial, como transformação. O candomblé, eu acho que o candomblé, a Umbanda, são religiões que vão muito além da fala, né? Existe uma série de coisas por trás, uma série de transformação. Então é um lugar de permanência, é um lugar de resistência, é um lugar de importância, né? É um lugar onde que as pessoas vão realmente para buscar cura, buscar melhorar, buscar se transformar, buscar entender o outro, né? Então, a todo momento a gente está tentando como é que a gente pode entender o outro, ler o outro da melhor maneira, sem julgamento, sem pecados, mas com vontade de enfrentar tudo isso. Então é isso, vamos dar as mãos, vamos transformar aquele. Obrigado pelo espaço, é o momento que a gente precisa, né? Precisa para a gente falar dessa religião que é tão maravilhosa. Obrigado. E este episódio de A Voz da Cor fica por aqui. O roteiro foi elaborado pela Juliana Ribeiro, a edição é de Maísa Giardello Barbosa e da Toro Áudio, e a apresentação foi minha e do meu colega maravilhoso Thales Nota. Antes de encerrar, eu deixo o convite para vocês ouvirem todos os episódios no Spotify do Da Cor. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!